Olá pessoal, estamos começando mais um podcast CMB e antes de começar esse podcast eu quero te apresentar nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook como Comunidade Metodista de Brodowski, no Instagram como @igrejacmb, temos 2 canais novos no YouTube, um é o Corte CMB e o outro é Nostalgia CMD. Então se você ainda não conhece, vai lá, começa a seguir nas nossas redes sociais, começa aí a se inscrever no nosso canal, que isso faz parte para que esse conteúdo possa chegar até as casas, é um meio que a gente tem de poder evangelizar. Hoje o nosso convidado de hoje é o pastor Jefferson. Seja bem-vindo, pastor, ao nosso podcast CMB. É um prazer estar aqui mais uma vez. Muito bom estar com você, com todo o pessoal aqui mais uma vez, compartilhando e conversando, isso é bom, é bênção. Ô pastor, nós estamos fazendo essa semana 40 anos de ministério aqui da igreja, né? Eu estava revendo o nosso podcast da outra vez, foi um dos primeiros podcasts que começou, e teve algumas coisas que a gente falou e alguns eu quis pegar alguns conteúdos que a gente não tinha conversado. Primeiro de tudo, começa falando da tua infância. Foi algo que a gente não comentou no primeiro podcast. Da onde você é, o que teu pai fazia, sua mãe fazia, sua família, para o pessoal conhecer um pouco da tua infância. Então, eu vou começar então do meu avô, vamos colocar assim, né? Eu fiz até um comentário ontem no Instagram a respeito do meu avô, né? Meu avô é sírio, né? Faleceu, meu avô veio da Síria e toda a família dele migrou para os Estados Unidos, ele era o caçula. Naquela época, as pessoas saíam da Síria, a Síria não tinha passaporte, então elas saíam da Síria, passava na Turquia, pegava passaporte turco, porque era o Império Otomano. Por isso que todos os árabes do Brasil são conhecidos como turcos. E aí ia para a França, e da França vinha para a América, né? E toda a família dele foi para os Estados Unidos, e ninguém sabe por quê. O meu avô, o caçula, na hora que chegou na França, embarcou para o Brasil. Né? Nunca se explicou direito sozinho, isso. Com família? Sozinho. Os irmãos já estavam nos Estados Unidos. Uns falam que ele teve conjuntivite, não deixaram embarcar no navio para os Estados Unidos. Outros falam que ele saiu, foi passear, lá foi dar uma volta, adolescente, né? Eu acho que ele tinha 18 anos. Quando voltou, o navio dos Estados Unidos tinha partido. Eu acho que ele achou que era pertinho, Brasil e Estados Unidos, como é Líbano, Síria, né? E pegou do Brasil, achando que depois ele ia a pé, né? Não sei. Só sei que meu avô veio para o Brasil. Aqui no Brasil ele veio para Altinópolis. Naquela época, Altinópolis era uma cidade que tinha muitos sírios, da aldeia do meu avô. Né? Uma coisa interessante é que em Altinópolis, os sírios de Altinópolis são cristãos, não são muçulmanos. E são da mesma aldeia, Muzambili, né? Na Síria, que até hoje é uma... Que cidade? Hoje é cidade, né? Cristã. E todos os sírios de Altinópolis tiveram seus nomes mudados para nomes bíblicos. Ah, que legal. O meu avô, o nome dele de origem era Habib Barquete, e ele recebeu o nome de Felipe Miguel. 2 nomes bíblicos, né? E quando ele veio de lá e ele chegou aqui em Altinópolis, ele já sabia que tinha esse pessoal de lá que estava aqui? Ou... Não, os patrícios, né? É interessante a comunidade síria porque a gente se trata o parente, é primo, né? É primo, tudo primo, né? E quando ele chega em Santos, eles mandam ele para São Paulo. De São Paulo, os patrícios de São Paulo mandaram ele para Altinópolis. Porque em Altinópolis estava o pessoal da aldeia dele, os conterrâneos dele, né? Foi meio que encaminhado. Para os próprios patrícios. Chegou em Altinópolis, os parentes, né? Os patrícios deram uma mala para ele, cheia de mercadoria, e mandaram ele mascatear. Não falavam uma palavra em português e foi mascatear. É a história de todo sírio, né? De todo árabe, praticamente. E ele foi mascateado, depois montou armazém, aquela coisa toda. Mas eu acho que é interessante assim, que todos os nomes dos sírios que chegaram em Altinópolis tiveram seus nomes mudados para nomes bíblicos. Então você vai em Altinópolis, é Efraim, é Moisés Salomão, né? É tudo nome bíblico, né? Acho meio profético isso, né? A lembrança que eu tenho do meu avô é ele lendo a Bíblia. Eles liam a Bíblia cantando, né? Bíblia ortodoxa. A sua avó, então, é brasileira? Não. Aí... ele ficou sabendo que tinha vindo uma família também da aldeia dele, lá em Patos de Minas, e tinha uma moça. Isso já tinha uns 30, né? E aí ele foi lá, acertou o casamento com o meu bisavô,
Acho que ele viu ela uma vez só na vida. Uma vez só na vida, antes de casar, é lógico. E foi lá em Patos de Minas, casou com a Farid, né? Minha avó chamava-se Farid. Ela era síria também. Síria. E casou, trouxe para Altinópolis, constituiu família, né? Eu sou filho do oitavo, né? Do sétimo filho dele, né? Ele teve 9 filhos, né? Aí rodou... Naquela época não tinha televisão. As famílias, tudo. A minha mãe também, a família da minha mãe teve espanhola, né? Teve 9 filhos. E aí foi para Minas, de Minas foi para Sertãozinho, de Sertãozinho foi para Ribeirão, Pontal, tem parentes em Pontal. E ali formou a família mesmo, porque veio para Ribeirão Preto para estudar, né? A família toda, né? Então de Altinópolis foi para Pontal, de Pontal veio para... De Altinópolis foi para Minas. Para Minas. Uma cidadezinha de Minas foi para Sertãozinho, de Sertãozinho veio para Ribeirão Preto. Tá. Nesta época, Alexandre, um dos homens mais ricos de Ribeirão Preto era meu tio Abrão Assede, que é parente do meu avô, que veio para o Brasil também. Ele fazia o quê, Jefferson? Ele tinha muitos negócios. Entre os negócios que ele tinha, ele comprou um posto de gasolina. Antigamente, todo o pessoal que não existia Ianguera. Então, todo o pessoal que vinha de Minas descia Saudade, virava Francisco Junqueira para ir para São Paulo. Né? Passava dentro de Ribeirão Preto. E aí ele comprou um posto antes do cemitério da Saudade. Num trajeto ali. Ele comprou um posto de gasolina e trouxe o meu avô para tocar o restaurante. E aí meu avô veio para tocar o restaurante. E foi uma época que tinha muita caravana do padre Donizete. O pessoal ia em Tambaú ver o padre Donizete, né? E via muita caravana, que é pau de arara, né? Pessoal em caminhão. E vendeu muito. Todo mundo parava ali, não existia como tem hoje, né? Vários restaurantes, não tinha nada disso. O único ponto, a única parada era ali mesmo, né? E aí vendeu muito, o restaurante prosperou demais, né? Como que eu falo? Aquele hotel que tem na entrada de Ribeirão Preto, na Saudade, que tem o restaurante gaúcho, rodízio gaúcho. Sim. Aquilo ali era a casa do meu avô. Não foi feito para ser hotel. Olha o tamanho da casa. É grande. Que virou hotel. Também com 9 filhos, né? Você passa ali, dá para ver. Né? Aquela ali era a casa do meu avô. Foi feito para ser a casa do meu avô. Porque também é assim, naquela época, os parentes, tudo de Minas, Brimo, né? Patrício. Não tinha esse negócio de ficar em hotel, não. Ficava tudo na casa do meu avô mesmo, né? Hospedava todo mundo. E 2 quarteirões antes, era o tal posto do meu tio Abrão Assede com o restaurante. Quando eles abriram a Ianguera, que passou a Ianguera por fora, meu avô comprou um terreno e construiu o posto de gasolina. Isso em 1950, que é o posto da Abadia, que está lá até hoje, né? Sim. Que é na saída para São Paulo, né? E ali ele criou os filhos, ali nós fomos formados, eu fui criado ali no posto de gasolina. A tua infância é ali dentro? Dentro do posto. Hoje, quem conhece o bairro São José em Ribeirão Preto, né? Acho que é mais fácil de localizar, falar São José. É na frente do bairro São José. Aquele bairro São José era o nosso quintal, né? Que era uma mata, um cerradinho. E eu e meus primos, a gente ficava brincando aquilo ali, né? No cipó. O que eu brinquei ali, a gente ficava brincando ali, né? Era o nosso lugar de diversão, né? Que é hoje o bairro São José, né? Que na época não tinha nada, na época era tudo mato, né? E foi ali, eu vivi, a minha família, ela era do Campos Elíseos, porque nós tínhamos lá a casa do meu avô e todo mundo morava ali, né, no Campos Elíseos. Depois, o pessoal foi mudando tudo para o centro. Então, meu pai comprou uma casa na Lafayette. E eu fui criado mesmo, com 8 anos de idade, nós mudamos para Lafayette, que é a rua que passa atrás da catedral, ali em Ribeirão Preto, né? É a rua do Palácio do Arcebispo, né? Então, eu praticamente era vizinho do arcebispo. Então, eu fui criado na catedral,
Fui criado ali. Aí meu lugar de brincar era a Praça da Catedral, né? Eu com os moleques, a meninada jogava bola lá o dia inteiro. E vivi ali, aí eu fiz crisma, primeira comunhão, fui criado ali dentro da catedral, né? Participava de tudo, né? Vocês são em quantos irmãos? 4 irmãos. Eu tenho... sou eu, né? Depois o Júnior, depois mais 2 irmãs, a Cristina e a Simone. Você é o mais velho? Mais velho. Mais velho. Depois tem o Júnior, né? Acho que eu vi ele poucas vezes, mas parece muito... Não, parece não, ele é feio. Parece bastante. Não, parece não. Aí você tem a... Ele é muito feio, hein? Né? Quem que é a próxima? A Cristina, Isabel Cristina, que mora nos Estados Unidos, e a Simone, que mora em Ribeirão Preto. Todos eles têm uma média, mais ou menos, do tamanho da família hoje? Quantas pessoas são? Tem. Eu tive 5 filhos, né? É uma exceção aí hoje a regra, né? Quase ninguém tem, mas para mim é um presente de Deus muito grande. O Júnior tem 3 filhos, a Cristina tem 3 filhos e a Simone tem 3 filhos. Ninguém te alcançou ainda. Nem. Não consegue, né? Agora eu já tenho 4 netos. A Cristina tem 6 netos. Aí, ó, me ultrapassou, né? A Simone tem acho que um netinho e meu irmão parece que vai ter um netinho agora. A família está crescendo. Vocês estudaram, fizeram faculdade? Teu pai ficava em cima, era aquele que ficava em cima? Não, meu pai exigia estudar. Meu pai nunca deixou eu faltar da escola. Então, a cabeça do meu pai e da minha mãe, porque eles não estudaram, né? Meu pai fez o colegial e minha mãe... que era o científico que falava na época, né? Que é o 2º colegial. E minha mãe não estudou. Fez poucos anos, minha mãe não tem muito estudo. Então, na cabeça deles, tinha que ir na escola. Então, não faltava. Eu tinha 1 ou 2 faltas no ano. Não existia esse negócio de não tô afim, tô com sono. Eu ia doente, ia com febre. Tinha vezes que a professora mandava de volta. Mas não tinha esse negócio de faltar. Só que eles não tinham aquele negócio, assim, de fazer tarefa, né? Hoje tem, né? Não, de exigir, fazer tarefa, você ajudar, sentar, ensinar. Entendi, você fala os teus pais ali em cima. Não, em cima em casa. Entendi. Então eu, por exemplo, chegava em casa, largava a bolsa e ia brincar. Brincava o dia inteiro, né? Voltava da escola, almoçava, geralmente estudei de manhã, e ia brincar. Brincava de noite, a gente brigava de pique-esconde na rua, né? E aí eu acordava 3 horas da manhã, lembrava da tarefa, ia fazer a tarefa 3 horas da manhã. Olha só, né? E aí eu estudei, meu pai exigia que a gente estudasse, né? Só que assim, eles não... Hoje eu sou pai também, né? A Janete acompanhou nossos filhos, né? Eu deveria ter tido um acompanhamento maior em casa, fazer tarefa. Mas aí não teve. Mas estudei, fiz direito, fiz 3 anos de direito, né? Eu estava no 3º ano quando o Bradesco fez uma proposta para eu trabalhar com eles, né? A proposta era muito boa, né? Me arrependo. Não ter terminado? Porque na época era 4 anos, né? Hoje são 5, né? Na época era 4 anos, faltava muito pouco para me formar, mas a proposta do Bradesco foi muito boa, né? E eu fui tentar. Aí eu tranquei a matrícula e depois não deu certo. Você tranca a matrícula, você perde a turma, né? E acabou não dando certo eu continuar, né? Aí também eu casei, a vida vai tendo um monte de outras situações. E você entrou na questão do direito por opção do teu pai, alguém da família, não? É uma opção sua? Não, eu queria fazer história. Eu amo história. Né? Na época eu não tinha faculdade de história em Ribeirão Preto. Né? O meu desejo era fazer história. Não tinha faculdade, eu fui para fazer direito. Né? Eu tenho um tio que é advogado, foi advogado famoso em Ribeirão Preto, foi vereador 36 anos, né? O Barquete Miguel. Então a gente acaba assim, de uma certa maneira, se inspirando, né? Na pessoa, né? Mas eu fui fazer direito, depois comecei a fazer direito, comecei a gostar e me apaixonei pelo direito. Mas a minha primeira opção era a história. Só que, nesta época, eu já tinha me convertido e eu não queria sair da igreja que eu estava, não queria sair do meio que eu vivia para estudar em outro lugar, né? Então, acabei optando em fazer direito mesmo. A questão do pessoal da tua família aí, né? Ser tudo... Pessoas que eram empresários, tinham negócios. Era algo que, tipo, hoje eu entendo, né? Você é pastor, vai contramão tudo aquilo que, de repente, uma família em si lá de fora pensa, tipo...
de repente os filhos continuar os negócios do pai. Tinha essa coisa na tua família também ou não? Teu pai te deixava à vontade ou ele ficava, um dia você vai assumir alguma coisa aqui? Não. A cabeça do sírio, a mentalidade tem que ter um negócio. O meu problema, porque eu me converti, estudava, né? Se eu tivesse concluído, talvez fosse abrir um escritório, aquela coisa toda. Que eu acho que eu seria infeliz, que eu não nasci para isso, né? Eu gosto de direito, mas não gosto desse negócio de ficar em escritório e ficar advogando. Não sei, talvez se tivesse uma área aí, né? Mas não sei se seria legal para mim. Mas a cabeça do sírio tem que ter um negócio, né? Então eu tive farmácia, minha esposa é farmacêutica. Quando eu casei, eu acabei entrando de sócio numa farmácia, né? Eu tive 2 farmácias, né? Mudei para Brodowski. Nessa época eu fui trabalhar na Scania. E da Scania eu montei uma fábrica de costura. Cheguei aqui em Brodowski, todo mundo com negócio de fábrica, facção. Acabei montando uma fábrica, né? A minha crise foi... Eu abri mão do meu negócio. Então, porque na minha cabeça eu não conseguia me conceber tempo integral na igreja, não ter um negócio, né? A cabeça do meu pai também. Você acha que por causa dessa situação de família... aquele negócio assim, tem migocínio, né? Tem negócio, né? Tá trabalhando, tem um negócio seu, alguma coisa assim. Meu avô teve armazém, teve açougue, teve lugínia. O que você imaginar, disso ele teve, né? E eu fui criado nisso, né? Não falava empresário na época, não existe essa palavra, eu sou empresário, era comerciante. Então, aonde a gente ia, né? O que seu pai é? Comerciante, né? Perguntar pra minha mãe, o que seu marido é? Fazer aqueles cadastros, aquelas coisas. Comerciante. Não existe a palavra era empresário. Era a linguagem, né? Era a linguagem da época. Então, a gente é do comércio, vamos dizer assim, né? Então, na minha cabeça, eu tinha que ter um negócio. Tanto que Deus falou comigo, eu orei, falei, senhor, se o senhor quer que eu venda a fábrica? Eu vendo, né? E aí apareceu um comprador e um mês eu estava vendido. Eu vendi. Mas montei uma lojinha. Era difícil sair dessa... Montei lojinha, coloquei caminhonete para vender abacaxi, entendeu? Durante anos eu fiquei pensando em fazer alguma coisa, né? Depois eu comprei escola, que era da Rosa Meire, depois a escola passou para Ana de Vicente, né? Oh, meu Deus do céu. Esqueci o nome da Ana, meu amigo. Não é Armando, é o... Agora não vou lembrar. Agora esqueci. Oh, Jesus. O Armando Fossa. É Armando mesmo. É a idade, desculpa. Mas na minha cabeça eu tinha que ter um negócio, né? Então, assim, a crise minha foi sair, deixar não ter um negócio. Na minha família, ele não tinha essa questão de pressão, você tem que ir aqui ou ali. Mas ter um negócio, né? Montar o seu negócio, montar o seu empreendimento, né? A ideia é essa, né? A gente entrou... Eu quis entrar nesse ponto, porque da outra vez a gente não... Acabou não falando sobre isso, né? Sobre a tua infância, tudo ali. Deixa eu explicar um pouquinho. Sobre o meu pai é sírio. Meu pai é sírio de pai e mãe, né? A minha mãe, ela é de Cajuru. Para as pessoas entenderem, né? A minha mãe, ela é de Cajuru. A mãe dela é espanhola, meus bisavós por parte de mãe são espanhóis, de Málaga. E o meu avô paterno é baiano, filho de um português com uma índia. Então eu tenho sangue bugre, português. Ele é Amorim, lá da cidade de Amorim. Tem uma cidade em Portugal que chama Amorim. E os meus avós que eu conheci, espanhóis, né? Tinha uma chácara no centro de Cajuru. Era as férias nossas, quando eu era pequenininho, era lá, né? Pessoas maravilhosas, eram espanhóis de Málaga, né? Então a minha mãe vem desta família e casa com meu pai, que é sírio, né? A minha mãe tá com 85 anos, meu pai com 86. Meu pai começou a namorar a minha mãe, ele tinha 16 anos de idade, ela 15, naquela época, né? Foi um absurdo, né? Mas não houve quem fizesse os dois separar. Ele tinha quantos anos? Ele tinha 16 anos, ela 15. Naquela época, eles têm um relacionamento, o Alexandre, de 70 anos.
de relacionamento. É muito tempo. É muito tempo, né? É muito tempo. 70 anos. E brigaram, apanharam, minha mãe apanhou. Foi um drama. Aquelas coisas meio de cinema, meio platônica. Mas não teve quem separasse esses dois, né? Eles moravam na Avenida Saudade, né? Meu pai nessa casa do meu avô grande. E o meu outro avô tinha também um bar mais pra frente, perto do cemitério, né? Então ali foi o contexto ali na Saudade. E eles estão juntos até hoje. Casou com quantos anos? Ele tinha 24 a 22. Namoraram 8 anos. Bastante tempo namorando. E casaram, estão até hoje, né? E é bonito de ver porque os dois, eles parecem assim, casal de namorados, sabe? Estão com 70 de relação, tem ciúme, tem aquelas coisas meio passional, sabe? E a minha preocupação, porque minha mãe operou com 79 anos, coração, o médico desenganou, né? Eu acho que o que segura a minha mãe viva é o amor do meu pai, né? E vice-versa ali, né? Porque o médico falou que ela não tinha chance de sobreviver. Já faz 5 anos. Olha só. E ela tá lá viva, forte, né? A gente fala que minha mãe parece a Fênix, né? Que a hora que a gente fala assim, agora ela vai... Ela volta com força. Que ela vai pra UTI e tal. Fala, agora vai, ela volta mais forte. Né? Dessa última vez, fala, agora vai. Né? Ela caía, ela ficava tonta, tava com um andador, né? E falei, agora ela vai, né? Foi pra UTI e tal, voltou pra casa, ficou 2 dias em casa, voltou pro hospital, né? Falei, agora vai. Agora voltou pra casa, tá sem andador, não tá mais tonto e voltou a fazer comida. É uma coisa impressionante, hein? Na parte dela, você é bem apegado, né? Você sempre tá indo lá ver ela, né? Eu acho que é obrigação. Nunca né? deixei de ver meus pais. Né? Não dá pra ir direto, né? Mas é assim, até uma coisa religiosa. Sexta-feira, eu desço pra Você separa pra passo a tarde com eles, né? E teu pai tá bem de saúde? Meu pai é super bem. Eu acho que meu pai, ele não toma remédio, nem meu avô. Meu avô morreu com 100 anos, não tomava remédio, né? Meu pai não toma remédio nenhum, né? Ele não tem problema de pressão alta, não tem nada disso. Eu acho que o que pode matar meu pai é a falta da minha mãe. Se a minha mãe morrer, eu não sei se ele suporta viver sem ela, né? Tá os dois lá, né? Já vai para 70 anos de relacionamento. Né? Essa questão de modelo de família deles em si, que você fala, né? Você vai falando, te inspirou a você hoje ter uma família? Eu falo assim, porque hoje, dentro do meio que a gente vive, né? O inimigo tem pegado pesado em tudo, né? Dentro da política, na escola, tudo, né? Qual que é o segredo para ter uma família abençoada? A questão da administração do teu pai e tua mãe como pai e mãe ali, marido e mulher, ministrou muito na tua vida? Eu acho assim, olha, a gente aprende muita coisa com a Bíblia, com a palavra de Deus, né? Lógico, aprendi muito, né? Eu vejo muitos que chegam na igreja e tem mais dificuldade do que eu tive para assimilar muitas coisas, porque vem de uma família muito disfuncional, né? Com hábitos muito fora do padrão, né? Nesse quesito, para mim, não foi tão difícil, né? Eu venho de uma família, isso daí, nós somos a Síria Oriente, né? É o lado oriental não é Ocidente, é o lado oriental do planeta, né? E os orientais, porque oriental não é só o japonês, o chinês, né? São pessoas que têm uma outra cultura, né? Meu avô vem de uma família ortodoxa, cristã. Então, é muito aquele padrão. A minha família sempre teve aquele padrão de respeito pelo pai, pela mãe, né? Eu tinha tios com 70 anos, tias que fumavam, nunca fumaram na frente do meu avô, né? Queimava a mão assim com cigarro, mas não né? Nunca responderam pro meu avô, né? Não tinha esse negócio era papai e mamãe, né? E ele com quase 100 anos, os filhos com 80, 70 eram os meninos, meninas, né? Então assim, um nível de respeito muito grande, que eu também tenho pelo meu pai, meu pai teve pelo pai dele. Aquela questão de sentar na mesa para comer, que hoje a gente bate muito em cima disso, né? Na minha família sempre se sentou na mesa. Talvez a gente fala isso na questão de sentar na mesa, o pessoal não entende. É que nem eu vim de uma criação que era normal
a gente pegar o nosso prato, fazer o nosso prato e ir pro sofá, outro ir para fora, assistir televisão, e nunca teve. Eu fui aprender isso com a Patrícia, né? Porque a Patrícia também foi ministrada assim, pelos pais, né? De sentar na mesa, eu achava até, toda vez que eu ia lá, eles estavam esperando para poder sentar na mesa, né? Eu entendo o que você está dizendo, falando assim, a questão de ter essa conduta de sentar na mesa hoje é importante, né? É Santa Ceia. É uma Santa Ceia. As pessoas elas são muito religiosas, então o católico é a Eucaristia, né, na missa, o crente é a Santa Ceia no final do mês, né, no começo do mês, mas Santa Ceia é isso. É comunhão. É sentar. Então, uma família que não tem comunhão não é unida. Né? E parece que comer junto gera um laço, um laço de relacionamento, né? De vínculo, que normalmente não se gera em outra oportunidade, de outra forma. Né? Verdade. Então, o meu avô sempre foi assim, final do ano reunia a família inteira. As maiores lembranças que eu tenho da minha infância era aquela mesa comprida. Né? Juntava toda a família. Essa área eu não posso nem falar muito, que eu me emociono. Aquela mesa comprida e meu avô na ponta, né? Então sentava os 9 filhos, as noras, os genros e 27 netos, né? E ia todo mundo, Gerson? Todo mundo. Era aquela coisa, todo final do ano tem que estar lá. Aquela mesa, né? Eu lembro, assim, toda a minha infância. Depois, quando começou a crescer muita gente, assim, começou a vir os agregados e tal, virou mais festa, né? E aí, tinham várias mesas, né? Meu avô já estava bem velho também, né? Mas, assim, na minha infância, que a gente era criança, era uma mesa só comprida, com o meu avô na ponta. E ele tirava dinheiro do banco e fazia fila, e ele dava, tipo, R$10 para cada neto. Era uma festa, né? Pra gente ganhar os R$10 do avô. Uma festa e um arrombo. Era boas festas que ele dava, né? Esse tanto de gente. Aí fazia... Então, são lembranças que marcam a vida da gente, né? E na minha casa, sentava-se a família toda, né? Para fazer as refeições. Não tinha refrigerante. Bebida nunca teve na minha casa, né? Tinha aquele negócio de barzinho, que era moda. Mas tinha instante o barzinho, tinha uísque, conhaque, essas coisas, mas ninguém bebia. Nunca ninguém bebeu aqui. Só a pessoa de fora. Eu, graças a Deus, nunca vi meu pai ficar bebendo, né? Não tinha isso na minha casa. E não que ele não bebesse, assim. Não bebe de jeito nenhum. Mas não era o hábito, né? Mas sentava na mesa, não tinha refrigerante, era a caneca d'água, né? Tirada da geladeira, né? E sentava todo mundo à mesa e fazia as refeições junto. Isso eu vejo hoje o quanto foi importante para mim e o quanto também me deu base para a minha vida. Né? São coisas que eu não precisei de aprender, já estava na minha formação. Né? Eu falo que, por exemplo, eu não consegui ter com a Janete o relacionamento que meu pai tem com a minha mãe. A gente tem um bom relacionamento com a Janete. Na minha vida, que a gente é pastor, aquela corrida toda. Mas meu pai, por exemplo, eu lembro que ele ia lá na casa da minha avó, no Jardim Paulista, buscava a minha avó, trazia a minha avó para ficar com a gente, para levar a minha mãe no cinema. Toda semana. Toda semana isso? Toda semana. Então, ele saía... A regrinha aí de um relacionamento duradouro, né? São, ó, pra você ver, eu tô com 60 anos e lembro dessas coisas, né? E o trabalho que ele tinha, né? Meu pai é uma pessoa muito positiva, muito alegre, ele sempre foi assim. Ele chegava, por exemplo, em casa, ele falava pra minha mãe assim: vamos em Cajuru ver seus avós, que sabia? Porque minha mãe também foi criada, em parte, pelos avós dela, né? Em Cajuru. E aí ele falou assim: vamos lá ver os seus avós. Ele não tinha preguiça, né? E naquela época o carro meu pai, os carros não é como hoje, a estrada não é como hoje, era uma viagem, né? E em Cajuru era mais complicado que hoje, né? E minha mãe também era animada, né? Vamos embora, né? Chegava às 6 horas da tarde, vamos pra Cajuru ver teus avós. Já montava no carro, já passava, pegava minha avó, né? No Jardim Paulista, lá ia a gente pra Cajuru, né? Visitar meus bisavós, né? Avós da minha mãe.
Então, assim, ele levava minha mãe para ver os avós em Cajuru, ele levava minha mãe toda semana no cinema. Minha mãe também, eu nunca vi minha mãe, por exemplo, deixar o meu pai deitado no sofá e fazer as coisas. Não existia isso na minha casa, né? Minha mãe deitava com ele no sofá. Então a lembrança que eu tenho os dois deitados no sofá, junto. Tava junto. Opa! Né? Meu pai, o posto ficou para ele e para 2 irmãos, né? Então meu pai trabalhava 2 semanas de dia e 1 de noite, né? Ficava a noite inteira. Então meu pai trabalhava 2 semanas das 6 da manhã às 6 da tarde e 1 semana das 6 da tarde às 6 da manhã. Eles ficaram lá cuidando do posto, né? E trabalhava na bomba. Eles não tinham esse negócio. Naquela época a bomba não era nem coberta, né? Trabalhava com aquelas capas amarelas, né? E eles trabalhavam na bomba mesmo. E não tinha esse negócio de ficar escritório, não. Então, assim, a semana que meu pai trabalhava de noite, das 6 da tarde até 6 da manhã, que ele chegava em casa, eu nunca vi o meu pai ir dormir e minha mãe fazer outra coisa. Eu nunca vi. Não tinha conversa em casa. Esse negócio, filho, aí eu quero isso. Não, prioridade era meu pai. Se meu pai estava em casa, a prioridade era ele. Entendi. Né? Então, almoçava, meu pai ia dormir, ela ia junto. Trancava a porta, ai do filho que... ele fosse lá incomodar. Não tinha esse negócio de incomodar, não. Né? Então eu acho assim, eles cultivaram o relacionamento também, né? Não tinha esse negócio do meu pai dormir sozinho e minha mãe fazer outra coisa. Você fala que você não conseguiu, tal, por conta da correria também, das situações da obra, porque o temperamento... Mas eu falo assim, a tua vida acabou ficando muito diferente do teu pai, né? Total. Totalmente diferente, né? É lógico. Mas eu falo, não, eu tenho uma boa vida. Eu falo assim, eu não consegui ter a excelência que meu pai, que não era evangélico, teve, né? A questão de cuidar, de passear, né? Eu fui de cinema, acho que depois de casado, umas 3, 4 vezes, né? Também moro em Brodowski, né? Janete também, mudou tudo também, né? Mas... Mudou, não era aquela assistia, mas não mudou nada. Também, lógico que eu sou uma outra pessoa, Janete é outra história. Eu falo assim que a vida de vocês, você fala do teu pai, né? Acabou sendo totalmente diferente, né? A tua vida como pastor, o investimento que você investiu na obra foi totalmente diferente. Mas eu falo, é importante esse investimento do ter um tempo entre marido e mulher, porque hoje... O que eu mais vejo é, tipo assim, a situação... Por exemplo, eu aprendi isso há uns anos... Eu acho que o meu pai teve mais do que eu e eu deveria ter tido mais. Eu tenho, mas eu acho que eu deveria ter tido mais. Meu pai teve... Eu acho que é muito importante. Eu acho que você não pode passar a cuidar dos filhos... E não preservar o relacionamento do casal, porque os filhos vão passar, né? Eu ia falar isso, era isso. Os filhos vão passar. Vão casar também. Filhos são hóspedes na nossa casa. Verdade. Né? E aí o que acontece? A maior parte dos casais, quando os filhos casam, eles não têm mais relacionamento. Não tem o hábito de estar junto. Ou desgastou, né? Desgastou demais. Eu falo assim que eu fui aprender há uns tempos... Teve uma época da nossa vida... que a gente estava numa crise muito grande, eu e a Patrícia, alguns 4, 5 anos atrás aí. Eu lembro que me ajudou muito foi sentar com pessoas e ter conselho da questão de ter um tempo entre eu e ela, porque os filhos acabam desgastando muito, né? Os teus acabam vindo um atrás do outro, né? Foi tudo escadinha, né? E acabam também sendo amigo um do outro, né? Mas eu lembro que eu tive que parar e ter esse investimento, de falar, eu catava as minhas meninas, né? Deixava na minha sogra, conversava lá, combinava algo lá. E tinha um tempo, pelo menos uma vez por semana, para ter eu e a Patrícia ali, para poder equilibrar as coisas, né? Porque acaba sugando muito da mulher, né? A questão de ser mulher e ser também família. Eu te pergunto, porque hoje você tem 5. Deixa eu fazer um parênteses aqui, senão vai passar também uma ideia não 100% correta. O meu pai era assim, mas meu pai também saía muito, ele jogava bocha. Não era aquele homem assim... Meu pai nunca foi caseiro.
Meu pai não é aquele homem caseiro. Agora quem tá velho ali, quem fica mais em casa, porque a pandemia segurou também. Mas até antes da pandemia, meu pai saía todos os dias, né? E eu acho que tem que sair, né? Meu pai sempre foi muito ativo. Meu pai jogou bote, participava de torneios, rodava esse Brasil aí em torneios de bote. Assim, ia jogar bote, torneio, ia com ele, eu e meu irmão, né? Porque tinha 2 torneios, né? Em Ribeirão Preto tinha os clubes, que era o sul-americano, que falava, que eram regatas, palestra, recreativa, né? Ele jogou muitos anos pelo regatas. E tinha sei lá que nome que era aqueles bar, sabe aqueles bar que tem bote no fundo? Uhum. Então tinha torneio, Salim, que era meio parente nosso também, que era o torcedor símbolo do comercial, que organizava, que era, né? E aí ele participava também, ele levava a gente, eu e meu irmão, né? Então meu pai não era aquele homem caseiro que fica atrás da minha mãe, não. Sabe, assim, ali, toda hora, não, né? Minha mãe de vez em quando reclamava até que ele, assim, que ele... Mas eu achei que meu pai sabia fazer as coisas na medida certa. Era moderado. Mas ele saía muito, ele ia jogar bote e tal, mas ele levava minha mãe no cinema, minha mãe também foi uma mulher, assim, que soube também cuidar do marido, né? Vamos colocar assim. Eu quis entrar... hoje são 5, né? São 2 que são pastores... É isso, né? A Emily e o Jonatas e a Emily, né? Que são pastores. Os outros nunca tiveram problema, sempre dentro da igreja, sempre firme ali e tal. A criação dos filhos em si acaba determinando o futuro dos filhos, porque eu falo que hoje a estrutura que um casal ele leva dentro da sua família pode distorcer aí toda a identidade dos teus filhos, né? A questão, a gente falou aqui sobre o tempo de estar junto ali, você foi ministrado pelos teus pais, vendo tudo que acontecia, o teu pai, o que ele fazia, a tua mãe, como ela agia. É importante hoje os pais entenderem que existem filhos e eles estão olhando todos os dias para eles, porque a gente acha que, tipo, o inimigo investiu e tirou meu filho de dentro da igreja. Não é só isso, né, Jefferson? Não. O inimigo não tira. O que tira filho de dentro da igreja é testemunho dos pais. Era nisso que eu queria entrar. O inimigo não tem poder para isso. Uhum. Nosso contexto é outro, né? Cidade pequena. Uhum. Janete é uma mulher de uma seriedade muito grande, né? Com Deus. Ela é até neurótica na questão de honestidade, de sinceridade correta, né? Você conhece ela, né? Ela é muito... Pode, né? Ser muito correta. Ela ensinou, eu acho assim, ela até exagerou nessa questão de ser correto com as crianças e tal, né? Aquela coisa bem, né? Meus filhos, graças a Deus, sempre foram muito estudiosos, né? Então, assim, nós cuidamos dos filhos dentro de casa. Como que eu explico isso? O contexto nosso da igreja aqui é muito bom, não é? Os nossos filhos foram criados dentro da igreja, literalmente dentro da igreja, né? Eu criei os 5 filhos da primeira fileira da igreja. Nunca Janete deixou de vir na igreja por causa de uma criança, né? Isso é importante você falar. Nunca. Janete nunca falou, eu não vou hoje, porque... Mas era algo que partia dela ou tipo concordância nunca de vocês? Exigi. Legal isso. Nunca exigi. Era algo dela, ela entendia isso. Nunca exigi. Não, tem que vir, tem que estar do meu lado. Não. Janete sempre batalhou, né? Sempre esteve do lado, sempre... E a gente criou os filhos assim, aquele frio de Brodowski que fazia, né? Ela vinha com 2, 3 sacolas, com roupa, a gente trazia os filhos, ela trazia uma sacola de pijama, ela trazia as mamadeiras tudo no isopor. No meio do culto... Já vinha preparando. No meio do culto, enquanto eu ia pregando, ela ia trocando as crianças e dando mamadeira. Eles iam deitando lá nas cadeiras, no chão, e tomavam mamadeira. Por quê? Porque aí, a hora que eles dormiam, a gente botava no carro. A hora que chegava... Naquela época também o culto era das 8 às 10. Aí conversa com um, conversa com o outro. Uhum. Já larguei criança trancada na igreja. E aí chegava em casa, tava dormindo e botava na cama, né? Mas eu não lembro da Janete ter falado pra mim, hoje eu não vou no culto. Não lembro.
Nossa. Isso é importante, Jeff? Lógico, porque lógico. hoje, o que eu mais vejo, tipo, as pessoas acabam arrumando... Eu não falo somente pelo fato de eu ser pai, ter minha esposa, ter minhas filhas, já aconteceu alguma coisa desse tipo, mas o fato também de eu ser pastor e ter os casais ali que você acaba aconselhando, você vai sabendo de muita coisa que acontece. Tem o fato de ter hoje, tem muita desculpa, né, para poder ficar em casa, para não poder ir, para não poder participar. É importante os pais investirem nos seus filhos. Eu lembro de uma coisa que eu aprendi contigo, que eu nunca mais esqueci. Quando a minha filha começou a andar, eu lembro que ela ficava, a gente sentava ali perto de vocês na frente, e ela começava a querer sair pro corredor. E eu lembro que você virou pra mim e falava assim, ó, deixa que aquela não vai passar. Aí você fazia assim pra ela com o dedinho, ó, faz assim, e ela voltava. E ela sabia que ali era o espaço que ela tinha que ficar. Mas a minha menina cresceu vendo as meninas dançando balé, outras fazendo louvor, um contexto geral de culto, né? E hoje o castigo das minhas filhas, elas chegam a chorar se eu falar assim, ó, você não vai no culto. Tomem H2O. Você não vai no culto, você vai ficar em casa, você não vai no culto. Elas chegam a chorar. Às vezes acontece de tipo, uma tá com febre, né? E a outra, eu não vou, por que eu não vou, né? Hoje o castigo é ir no culto. É importante... É não ir. É não ir no culto. Hoje é importante, tipo, os pais entenderem que os seus filhos têm que ser criados dentro da igreja, têm que ser ministrados ali. A forma como o pai e a mãe é dentro de casa também acaba ministrando muito. Isso pode atrapalhar na vida deles. É importante os pais entenderem isso hoje. Bom, primeira coisa, tem pastor que não deixa criança subir no púlpito, no altar. Não pode. Eu discordo completamente disso. Por quê? Você passa tirando a criança do altar a vida toda. Quando ela cresce, você quer que sobe no altar. Verdade. Né? Então incentiva subir no altar. Você tem que falar para não gritar, né? Para não atrapalhar o culto. Eu lembro que foi uma das coisas que você nunca... Mas você ainda até pedia para a igreja, né? Falava, ó, deixa a criança aqui, deixa... Só não tira a atenção aqui de mim, fica olhando para mim. Mas você sempre deixou muito livre, né? Chama alegria. Para mim, ver criança sentada no... Por quê? Porque se ela acostumar que ali é o lugar dela, ela vai crescer e querer continuar ali. Não é? Às vezes os pais acabam... Eu já ouvi de mãe que falou assim, o Jefferson não gosta. Eu falei, é o contrário. O Jefferson não tem problema com isso da criança andar, ficar... A única coisa que a gente tem que saber também, tipo assim, a criança começou a gritar, dá problema, aí tudo bem, né? Aí você atrapalha, leva lá, mas andar... Ensina a criança a andar, sentar, não tem problema nenhum, né? Isso aí é muito importante. Vir na igreja, deixar a criança livre, ser um ambiente que ela gosta, né? Que não seja opressor. Né? Segundo, pai e mãe tem que ter compromisso com Deus. Se o pai e a mãe tiver compromisso com Deus, os filhos vão ter. Quando o pai e a mãe é religioso, que tem compromisso com Deus só na igreja, e em casa tem outro procedimento, outro caráter, os filhos vão pegar a mancada e vão se tornar hipócritas. Entendeu? Quando aquela historinha, papai, por que lá na igreja o senhor é um cordeirinho e em casa o senhor é um lobo mau? Né? Quando existe um que tem muito compromisso e outro que não tem, a tendência é os filhos seguir o que não tem. É mais fácil. É a parte mais fácil. É mais fácil. É mais fácil descer a ladeira do que subir. Verdade. Concorda comigo? Quando existe um que é super protetor... e de repente começa a querer proteger demais os filhos, né? Aí dá problema, quando não há acordo na educação. Eu e a Janete não foi o mar de rosa. Não pense que a gente assim, concordou em tudo. Não existe perfeição. Pastor também briga. Não existe perfeição. Mas, por exemplo, nós nunca brigamos na frente dos filhos. Quando a gente tinha que discutia longe, né? A gente nunca foi perfeito. Não existe isso. Mas assim, a gente sempre teve uma intenção muito grande, uma vontade muito grande de acertar, né? Então, a gente, até quando a gente erra, se você quer acertar, você ora, você conserta, concorda comigo? Então, o desejo de acertar, o desejo de fazer a vontade de Deus, o desejo de, sabe, fazer o que é certo, acaba te conduzindo para o lado certo, né?
Então, nós erramos, eu e a Janete erramos muitas vezes, né? Tivemos que acertar muitas vezes, se acertar, né? Mas, assim, a gente procurou, por exemplo, nunca ficar brigando na frente dos filhos, né? De ficar discordando. Porque né? amanhã os filhos podem usar isso contra os pais, né? Lógico. De saber como fazer aquela chantagem, tipo, a situação ficou ruim aqui, eu vou correr pro lado da minha mãe, eu vou pro lado do meu pai. Né? Eu sempre me preocupei também, sou pastor, em não passar para os meus filhos uma imagem falsa, entendeu? De que eu sou um homem acima do normal, porque nunca, eu procurei ser o mais simples possível, o mais comum possível, o mais humano, assim, sabe? Expressar meu lado, porque nós somos humanos. Se eu coloco também para meus filhos, assim, uma ideia de pessoa que eu não sou, eles não vão ter em mim o referência a falar, é inatingível, eu não sei o quê. Passar uma ideia falsa, né? De, não, olha, ele não, nada disso. Porque tem muita gente que vê a gente dessa forma, porque só conhece a gente no púlpito, né? Então, aliás, até com vocês que são discípulos, eu sempre tive uma preocupação muito grande em passar uma imagem bem humana da minha pessoa, bem natural, bem humana, bem comum, bem... Porque é o que eu sou e é o que vocês têm que ser, né? Se eu começar a dar uma imagem assim, eu distorço a realidade, né? Então, eu também sempre me preocupei em ser muito normal, muito comum com meus filhos, mesmo na igreja, para não ter isso, né? Agora, a nossa igreja, quem reclamar, reclama de uma maneira muito injusta. Quer reclamar que filho não permaneceu na igreja por causa da igreja. Porque nós temos uma igreja, e eu conheço igreja, não é? 40 anos aí, eu conheço igreja de qualquer jeito. Uma igreja que nunca foi pequena, um pelotinho de gente, a igreja cresceu. Verdade. Nós sempre tivemos festa, nós sempre tivemos atividade. Né? Eu duvido que você fora da igreja teve mais programação e diversão do que os dentro, entendeu? Eu comprei um trenzinho, eu orei, falei, o senhor vai me dar um trenzinho. Quando eu falei isso, os pastores riram de mim em Ribeirão Preto, e Deus me deu um trenzinho, né? E eu comprei, o que a gente andava com esse trenzinho e levava para fazer piquenique, tem fotos, né? Pegava aqui assim, ó, por dentro, ia lá no horto florestal, jogar bola, fazer piquenique, né? Nesse ponto, Carla Magalini ajudou demais, na época ela era adolescente, com essa meninada, né? A Luciana Magalini, a gente fazia, o que a gente inventava, festa brega, né? E fazia retiro, né? Então, meus filhos, eu proporcionei para os meus filhos e para os filhos dos que estavam aqui, né? A igreja proporcionou um tipo de vida que não foi nada religioso. Sabe? Aquela coisa, o pastor me fazia ficar 4 horas ali orando e pregação. Não, teve os cultos. Culto sempre muito alegre. Nunca nós tivemos aqueles cultos maçantes, né? Culto alegre. Você vê as fotos, os vídeos, os meninos da Miriam, né? Tudo pulando, os meus, o do Toninho Leite, tudo cantando, pulando. Era alegre, sempre foi alegre, né? Sempre foi muito festivo. E não era... Eu tinha que explicar até para as professoras, gente, porque eles falam, mas quer ir na igreja? Eu falei, não, é que vocês, quando fala igreja para católico, é missa. Então vocês acham que a gente só fica rezando o terço e fazendo missa, não é isso. Quando eles falam tanto igreja, é porque lá tem piquenique, lá tem festa, lá tem bate-papo, lá tem um monte de... Quando vai na igreja, não vai só pro culto, né? Verdade. Então, assim, nós proporcionamos aqui pro pessoal que é da nossa igreja um tipo de vida que as pessoas de Brodowski, que não eram da igreja, nunca tiveram. O que tem Brodowski? Ainda mais há 20 anos atrás. Verdade. Não tinha nada, né? Eu lembro de uma situação que falou muito comigo no início, né? Minhas filhas já crescendo ali. Foi uma vez a Emily chegar em mim e na Patrícia e falar, por que vocês não colocam a tua menina no balé, né? E até então a gente foca em tanta coisa, por isso que eu falo, os pais nunca vão acertar em tudo, né? E você tem que estar disposto a aprender.
E ela falou assim, ó, vai ser muito bom para a identidade da tua filha crescer, porque hoje é o balé, amanhã é outra coisa e tal. E eu lembro que aquilo entrou dentro de mim, eu falei, é verdade, eu tenho que olhar para elas, né? Elas estão crescendo, elas estão tendo uma identidade e vai ser legal. E eu coloquei elas, a Emily até me ajudou com algumas coisas, a gente colocou no balé, tá no balé até hoje. Depois surgiu a oportunidade do louvor, hoje elas estão aprendendo. Tem essa questão também, os pais precisam olhar e querer investir nos teus filhos desde pequeno, né? Meus filhos tocam instrumento, a Emily foi dançar, não é? Uhum. Nesse ponto, meu pai também, o que eu pedi, ele fazia. Eu entrei em aula de violão, é que eu não era ruim pra danar, não consigo tocar, né? Entrei em aula de inglês. Então, investe nos filhos. A nossa igreja tem balé, tem aula de graça, música, né? Verdade. Tem aula. Sempre teve alguma atividade, né? O Zé Leandro também, na época dele do grupo de jovens, foi fantástico, né? O Zé Leandro organizava aquelas festas, brega, festa não sei o quê. Aquele pessoal vinha o pessoal do Gladstone, né? Sempre estava com os jovens com um lado era uma festa, ia para São Paulo, ia no Resgate, no Pacaembu, né? No pessoal da Renascer Praise, né? E o Zé Leandro também organizava muita coisa, eu lembro. Privilégio, né? Falar que o adolescente, a criança veio para nossa igreja, chegou aqui e não fez nada da vida, ou não teve oportunidade, ou ficou aqui rezando, né? É mentira. Verdade. Nós proporcionamos... Quantas pessoas saíram daqui que tocam hoje teclado, tocam violão, que se não tivesse na igreja não saberia. É verdade. Não tinha. Hoje aqui tem muita oportunidade. A quantidade de músicos que nós geramos para Brodowski, para toda a região, né? Então, meus filhos, eles são assim plenamente satisfeitos com a infância e a juventude que eles tiveram. Né? Eles não têm traumas. Ai, senhor pastor, porque eu vejo muitos pastores e muita gente reclamar, e muito filho de crente, pastor reclamar, ai, senhor pastor, a gente nunca fez nada na vida, só é no culto, e não sei o quê, e nós nunca tivemos nada na vida, e nunca fizemos nada, né? Não é o nosso caso. Verdade. Quem falar isso aqui tá pecando. Tem atividade demais. Concorda comigo? Porque nós sempre... E a gente procura fazer do nenê, né? Da criança até o mais velho, né? A gente tem agora a terceira idade aí, né? O pessoal da... Quero que a Dona Luzia levanta aí o pessoal da terceira idade. A Dona Luzia até hoje. Ela tem uma... Eu falo assim, ela tá de quarta-feira, ela me ajuda aqui com os cultos, né? Tem o pessoal, vai descendo a escadinha, né? Tem o pessoal, ela eu acredito que é a mais leve, né? É a mais velha, aí vem uma turma mais assim, mais nova que ela, até chegar as moças, tem umas moças junto com ela. E ela que faz a coreografia de tudo, ela vem, traz os véus, ela mesma compra as roupas, e tá aí até hoje. Eu olho pra... E a filha dela é uma referência, né? Porque a filha dela tá junto com ela em tudo. Olha aí. Eu falo assim, olha como é que é importante, né? A mãe... O legado, né? Passar isso pros filhos. E eu lembro de outra coisa que você... Pera, eu queria montar uma vez, agora tem o Eleve, né? Você leve aí pra conseguir gerar ele, ó, deu trabalho. Eu queria montar um grupo. Explique o que é o Eleve. O Eleve, gente, é um ministério, é um grupo com pessoas casadas, solteiras ou viúvas acima de 30 anos. Pessoas descasadas, solteiras e viúvas acima de 30 anos. Aí eu queria montar. Não tinha Eleve, não tinha nada disso. Aí eu falei pro maçom, finado maçom, vamos fazer um jantar? Vamos, você me ajuda? Gastei um dinheiro. Fiz lá na cozinha piloto. O maçom fez, a Ângela, né? Montamos esse jantar. E eu fiz aí na igreja, gente, ó, todo mundo acima de 30 anos, casado, viúvo, tá convidado, né? Solteiro, acima de 30, vamos fazer um jantar. De graça, viu, irmãos? De graça, tá? Eu queria unir, começar um trabalho, né? O Cardoso não conseguia casar, o Michele não conseguia casar, né? O Ricardo, né? Falei, oh, meu Deus, vou montar esse ministério. Ai, rapaz, fizemos tudo. A hora que eu cheguei lá, as irmãzinhas de 80 anos, 70, tudo sentadinha nas mesas, tudo produzida de batom, arrumada, sabe? Mas tinha a turma da velha guarda, rapaz, de 70 anos, 80. A hora que a turma mais nova chegou,
e viu as irmãzinhas mais velhas. E aí, na cabeça deles, eles estavam no mesmo patamar. Eles queriam ir embora. Vai embora, vocês vão jantar. Vocês vão jantar agora. Eu fiz uma... Né? Mas eles assustaram. Mas as irmãzinhas animaram, rapaz. As irmãzinhas ficaram tudo animadas. Tinha um monte de irmã lá de 70, 75 anos, 80, né? 60, né? E tudo produzida, né? Aí elas tinham mais fé que os rapazes novos, né? Mas foi. Mas vai daqui, vai dali, no final nós conseguimos montar, eles estão fazendo um bom trabalho agora, né? Eu ia entrar no ponto sobre família ainda. Eu lembro de algo que você falou numa pregação que eu não esqueci também. Você falou assim, ó, pai e mãe não se fala mal de líderes ou situação de dentro da igreja, porque amanhã você está desviando eles. E eu coloco isso nas minhas mensagens quando eu estou falando sobre família. Eu uso essa parte, porque foi algo que ficou. Não se fala mal de igreja dentro de casa, não se fala mal de líder, de pastor, porque amanhã você está desviando eles no futuro, né? Eu lembro que isso eu tomei como algo assim, uma referência para minha vida, e eu não gosto. Começa a sair alguma coisa, de repente alguém que está em casa, eu já vou cortando, eu não gosto, porque eu sei que as crianças estão ali, pode estar brincando, né, Jeff, de boneca aqui, mas estão ouvindo tudo que está sendo dito dentro da igreja, né? E acaba colaborando. Isso é muito importante as pessoas entenderem esse tipo de coisa. Esse, né? É o maior motivo do filho do crente desviar. Esse é o maior motivo, principalmente de líder do desviar. Por quê? Pessoa, ela fica em casa, marido, esposa, de repente chega outro casal de líderes, senta na mesa e no pastor. Tem um insatisfeito, junto com o outro que está insatisfeito. Um fica lambendo a filha do outro, né? Eu sou muito assim, o dia que eu discordei do meu pastor em Ribeirão Preto, amo ele até hoje, honro ele até hoje. Pessoa que é meu pai, na fé, tenho uma consideração por ele gigante, Bispo Hinaldo, né? Mas chegou um dia que eu não pensava 100% igual a ele, que a minha metodologia de trabalho era diferente da dele, que as minhas ideias eram diferentes da dele. Eu cresci, é igual o filho que cresce. Né? O meu sargento falava assim, Mocorongo, quando eu fiz o tiro de guerra, você é frango, quem é galo é seu pai. Eu aprendi muito também com ele, com o sargento Magalhães. E ele falou assim, você é frango, galo é seu pai. Se você quer um terreiro para cantar de galo, arruma um pra você, casa. E vai arrumar o seu galinheiro, porque no galinheiro que você mora, quem canta de galo é seu pai. Né? Mocorongo, ele falava, né? E é verdade, né? Então, eu respeito demais ele até hoje, mas eu cresci, comecei a ter outras ideias, outra maneira de pensar em fazer a obra, né? Não é questão de Bíblia, nada disso, a gente concorda 100% na Bíblia. Metodologia de trabalho. O que eu fiz? Vim para Brodowski. E sabe o que eu acho bacana? Toda vez que você falou dele pra gente, você passou os pontos positivos dele. Tipo, um ótimo discipulador, fez muitos pastores. Até porque quando, eu lembro, eu não sei quantos anos faz, que ele veio aqui na igreja. Mas quando você anunciou, a igreja inteira veio para ver ele, para conhecer, que ele encheu a igreja, né? Para poder ver. E eu respeito ele, amo ele, honro ele. Só que eu não penso igual a ele, 100%. Né? Só que quando eu percebi que a minha ideia não batia com a dele, eu vim para Brodowski. Eu falei, eu vou implantar minhas ideias em Brodowski. Concorda? Se eu tiver certo, vai dar certo minhas ideias, né? Então, a maior parte das pessoas não fazem isso. A maior parte das pessoas, elas não têm coragem de ir à luta e implantar suas ideias. Elas ficam criticando quem está fazendo. É mais fácil criticar quem está fazendo do que ir lá e fazer. Verdade. Né? Eu sou muito pragmático nisso. Eu, na minha vida, se eu acho uma coisa, eu vou fazer. Né? Então, eu achei que eu tinha umas ideias diferentes, mudei para Brodowski e vim implantar aqui. Graças a Deus deu certo. Agora, a maior parte das pessoas não fazem isso. Elas ficam botando defeito.
né? Então, fica vendo o pastor fazer... muitas vezes não sabe as razões pelas quais ele faz aquilo. Outro dia uma irmã chegou para mim e falou assim... Ai, pastor, por que você não dá oportunidade para fulano? Ele é uma bênção. Eu falei, minha irmã, você sabia que ele mexe com drogas? Que ele se droga? Pastor. Irmão. Nem tinha ideia. Ele usa droga. Porque ele já tinha sido... Ele desviou, voltou, né? Ele foi um líder... Desviou, voltou. Você sabe de que eu estou falando. Mas nós sabemos que ele não deixou as drogas. Hoje não mora nem mais em Brodowski, né? Não está aqui mais. Mas na cabeça dela, eu era uma pessoa que fazia diferença de um para o outro. Quer dizer, e isso ela já falou para trocentos, né? Que eu sei, né? Que ela falou para trocentos que eu sou injusto. E não sabia por que era, usava a situação. Que eu sei, né? Mas aí um dia ela me abordou. Falei, pastor, por que o senhor não dá oportunidade para fulano? Ele é uma bênção. Eu falei, querida, você sabia que ele usa drogas? Que ele é usuário de droga? Pastor. Então a pessoa nem sabe o que está acontecendo e dá palpite, dá ideia, entendeu? E os frutos disso, né, é o que acontece, né? Vai colher dentro de casa, vai colher com os filhos. Com certeza. Uma vez um pastor... Foi pastor aqui comigo e me criticava, né? Em algumas atitudes minhas. Aí ele foi ser pastor principal, né? Pastor de governo, no outro lugar. Ele na porta ali do administrativo, ele falou assim, hoje eu entendo as atitudes que você tomava. É porque é fácil, né? Quando você não... Dá palpite, né? É fácil. E aí o que acontece? O líder... ele fica falando mal do pastor. Agora, pensa comigo, se a tua filha passar 5, 10 anos ouvindo falar mal de mim, amanhã eu subo no púlpito, você acha que ela vai receber a palavra que eu vou pregar? Não. A imagem dela vai ser outra. Amanhã eu vou orar por ela, você acha que ela vai receber? Se precisar do aconselhamento, você acha que ela vai me ouvir? Ou vai te procurar amanhã. Ou vai me procurar se tiver um problema com você, por exemplo. Não é? Ela vai procurar outra pessoa. É tão básico isso. Concorda comigo? É tão básico isso, né? Quando o Bispo Hinaldo, ele veio aqui na minha boda de prata, um abençoado aí da cidade, que já foi da nossa igreja, ligou para ele e falou assim para ele, o senhor não vai lá fazer a boda de prata do Jefferson, não, que ele fala muito mal do senhor. Olha, o cara teve a capacidade... Audácia, né? De fazer isso. De ligar lá e falar pra ele, fazer fofoca, né? Que eu falava mal dele. Aí ele chegou aqui. O Jonatas foi lá, abraçou ele. Então o senhor é meu avô. O senhor é pai do meu pai, na fé, o senhor é meu avô na fé. E abraçou ele, conversou com ele e tal. Ele pegou o microfone e falou, olha... Aí eu lembro. Ele pegou o microfone e falou assim... Eu lembro. Ele falou, quando eu cheguei aqui... Isso no púlpito, né? No a igreja cheia. Quando eu cheguei aqui, o Jonatas me abraçou, me chamou de vô. Quando o pai fala mal da gente, os filhos nem perto chegam. Verdade. Mas quando os pais elogiam a gente, os filhos têm liberdade de vir e abraçar. Quando eu cheguei aqui, o Jonatas veio e me abraçou. Isso é porque o Jefferson fala bem de mim dentro da casa dele. Teve um sujeito, ele falou, que ligou lá para eu não vir fazer as bodas de prata do Jefferson, porque ele falava mal de mim aqui. Isso não é verdade. Isso é sabedoria. Olha só, né? Então. Mas você vê que eu... Olha que coisa doida. Foi fácil identificar, né? Ô, Jefferson. Deixa eu contar uma história. Esse camarada aí, o fofoqueiro, ele tem um problema com uma outra pessoa. E me entra na minha casa. Invade minha casa domingo, 3 horas da tarde. Com uma turma da igreja. Porque falou dele, não falou dele, falou, não falou. Aquele monte de gente. E virou aquela confusão.
3 horas da tarde, eu queria dormir pro culto da noite, né? Eu gosto de dar uma cochilada. E eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer com esse trem, meu Deus do céu, né? E falou, não falou? Falou de mim, falou da minha família, não falou? Falou da minha família, não falou? Eu tive uma solução. Eles olharam para mim e falaram assim, vamos orar e vamos entregar o mentiroso para Satanás. Ei, Alexandre, mas o negócio pegou. Você fez a oração. Falei, agora vamos dar as mãos aqui, vocês vão repetir comigo. Eu não sei quem tá mentindo, nós não vamos chegar num acordo. Um fala que falou, outro fala que não falou. Deus sabe. Vamos pegar e vamos entregar para Satanás. Dá as mãos aqui. Aí nós oramos e repete comigo. Senhor Jesus, nós entregamos o mentiroso para Satanás. Ah, meu Deus do céu. Ó, o negócio pegou. No outro dia, ele me aparece na minha sala, ele com a mulher dele, com uma caixa desse tamanho da Brooksfield. Brooksfield é uma loja cara. Comprou a camisa pra mim na Brooksfield, foi lá em Ribeirão, pastor, nós vamos te trazer um presente. E que a gente quer que o senhor ore abençoando nossa família. Olha, cara, a gente veio aqui para o senhor orar abençoando a nossa família. Testado de confissão maior do que esse não existe, né? Olha cada coisa doida, não é? Aí eu orei abençoando, porque eu não quero mal de ninguém, não desejo nem que... Mas eu fiz aquilo para poder descobrir quem era o mentiroso, né? Ô Jefferson, quando a gente está fazendo 40 anos de ministério nessa semana, quando você veio para cá, foi um desafio para você e você imaginava que, tipo, você tinha aquela convicção, tipo, Deus tem algo para mim nessa cidade e é algo grande? Porque antes da gente começar a falar sobre isso, né? Hoje eu falo assim pros meninos, né? A gente acaba comentando, fala, nossa, tem igreja grande em Ribeirão, tem igreja com 10 mil membros em tal lugar, tem igrejas na outra cidade que é desse tamanho, porque tem essa coisa, né, de olhar, a igreja lá é bonita, tem tantos membros, acaba se comentando, né? E uma das coisas que me chama a atenção, uma vez eu conversando com eles, é a questão do número de pessoas que tem, por exemplo, vamos pôr uma igreja de 10 mil pessoas, em Ribeirão Preto hoje tem 700 mil habitantes. 700 mil habitantes, é muita, a porcentagem é bem pequena, né, para a cidade. A nossa cidade hoje, pelo tamanho da igreja, é algo que cresceu muito, né? A igreja cresceu numa dimensão muito grande, fora os braços que ela tem em outros bairros. Você imaginava que um dia poderia chegar a esse ponto? Não imaginava. Eu não imaginava ter 5 filhos. Não planejei. Aconteceu, graças a Deus, né? Maravilhoso ter os filhos que eu tenho. Mas eu não planejei ter 5 filhos. Eu não planejei ser pastor. Eu não planejei vir para Brodowski. Eu não imaginava que a igreja ia crescer dessa forma. Nunca fiquei planejando, nem projetando. E nem nada disso. Nada disso. A Bíblia diz assim, a cada dia basta a sua própria preocupação. Né? A Bíblia fala assim, seja fiel no pouco, sobre o monte acrescentarei. Né? A única coisa que eu fiz na minha vida foi me dar o melhor dentro da realidade que eu tinha no momento. Nunca, assim, fiquei olhando tem um versículo que é muito forte na minha vida, né? O Espírito sopra onde quer, ouve a sua voz. Não sabe de onde vem, não está preso no passado, nem para onde vai. Não está ansioso com o futuro. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Né? Então tem gente que está presa no passado e tem gente que está preocupada com o futuro e não vive hoje. Né? Eu sempre vivi muito hoje. Né? O que eu tenho hoje para fazer? O que eu posso fazer hoje? Né? O resto é consequência. Eu nunca planejei nada. Eu acho que os primeiros anos da minha vida no ministério, eu estava preocupado muito mais em sobreviver do que em fazer alguma coisa assim, né? E ser fiel a Deus, né? Em fazer as coisas certas, né? Nunca preocupado em obedecer, né? Você está tão preocupado com amanhã que Deus está te dando direção hoje e você não está ouvindo. Acaba né? perdendo aquilo. Nunca tive essa preocupação. Minha preocupação sempre foi, no dia de hoje, fazer as coisas certas. Fazer o melhor hoje. Fazer o melhor hoje, né? Agora, coisas, por exemplo, que foram fundamentais da minha vida.
Vim para Brodowski, obedecer a Deus, né? Que era uma coisa improvável, você vir para uma cidade de 13 mil habitantes, né? Tinha tanta cidade. Se eu fosse olhar pelos olhos humanos, eu morei em Batatais antes de morar em Brodowski. Se eu fosse olhar humanamente, eu teria ficado em Batatais. Concorda comigo? Mas eu sentia que o meu chamado era Brodowski. E você tinha convicção? Tinha convicção, não sei se eu apego à cidade, amor, não sei que assim, se essa convicção era uma coisa assim, Deus falou comigo. Não, mas era uma inclinação para Brodowski. Aqui dentro é Brodowski, né? A cidade é muito pequena, então era improvável, né? Uma cidade... eu vim para Brodowski, né? O que me cativou aqui foi as pessoas, né? O que me fez assim querer vir para cá, a simplicidade, o amor, né? Um tipo, não sei se é toda a cidade, mas as pessoas que se agregaram a mim, pessoas assim, sempre foi muito família, muito pessoas simples, mas assim, eu não sei se eu inventava as coisas, comprava as ideias, eles chamei doido, eles eram doidos junto comigo, não sei. De repente, Deus sabe quem trouxe. Vou levar ele porque vai ser desse jeito. Eu falo assim, né? Tanto que a gente tem amizade até hoje e as pessoas estamos aí juntos. Errou muito para acertar, ou não? Não, sabe, eu me apeguei muito ao Brodowski, né? Como família mesmo, né? Assim, e agora, uma coisa, por exemplo, duas coisas, vamos dizer assim, que foram fundamentais talvez para a igreja crescer. Primeiro, oração, né? Talvez Deus tinha um propósito disso, né? Na minha vida, na vida do pessoal daqui, que é oração. A nossa igreja tem uma cultura de oração. Isso vem lá de 92, né? 90, 92, Deus começou a falar comigo sobre oração. E eu comecei a orar, o Jair era de oração, né? Eu coloquei o Jair em tempo integral antes de mim, né? Por que eu coloquei o Jair? Porque eu sabia que ele orava debaixo do pé de laranja da mãe dele, né? Jair tinha sido maconheiro, aquela coisa toda. E, por exemplo, eu não escolhi um cara estudado, não é um cara assim, que estudado, falava bem, alguma coisa assim, para ser o meu segundo. Entendeu? Porque o Jair ele era cortador de cana naquela época, né? Eu escolhi alguém que dobrava o joelho debaixo de um pé de laranja. Tá legal isso, hein? Não é? Aí eu trouxe ele para tempo integral antes de mim, né? E ele até hoje, né? Está em Jardim Lopes, foi um dos pilares dessa igreja, né? Então, a oração, a vida de oração, acho que assim, essa cultura de oração, a nossa igreja, ela é... Porque o mundo espiritual é uma guerra. Se você não agir no mundo espiritual, você leva a tinta, né? Então, eu acho que esse fundamento, a base, a estrutura da nossa igreja é a oração. Tira a oração, acaba, né? Então, é a oração. Segundo, é a comunhão, né? Porque aqui, tirando aí meia dúzia de chato, o resto topa qualquer parada, né? Eu inventei coisa aqui... Que é normal ter os chatos, né? Lógico, faz parte, né? Mas, por exemplo, agora você gosta de luzinha, né? E todas as igrejas têm luzinha, tem fumaça, né? Hoje é normal, né? Em 1994, se não me engano, 93, 94... eu fiz um evangelismo, trouxe uma banda de Franca, e eu coloquei luz, coloquei fumaça, e aquilo bombou, né? Jovem, mas já aqui na cidade. Aqui, o salão que era o salão do nosso, ali na esquina do nosso. Até o padre reclamou. Falou, o pastor transformou a igreja numa boate. Né? O padre falou, a região inteira falou de mim, falou que eu tinha transformado a igreja em boate, porque em 90 e poucos não era normal, né? Tava fora do padrão da época. Não é? Hoje todo mundo faz. É verdade. Mas naquela época foi um escândalo. Mas veio jovem para a igreja. Né? Depois surgiram igrejas em São Paulo, né? Renascer, né?
tal, mas a gente sempre foi de vanguarda, né? Sempre tava aí e o pessoal topava, filho, que o pessoal topava. E a gente ia pra luta, fazia as coisas, né? Sempre aí batalhando, né? Então, eu acho essas duas coisas assim, olha, a oração e a comunhão sempre foi fundamental. Eu vou pontuar algo que eu acho assim, pra mim, né? Que eu acho que também ajudou muito. A gente tava falando da pastora Janete, né? Ela sempre foi um mestre assim, na palavra e sempre discipulou muito bem. Hoje eu falo assim, hoje a maioria dos pastores que tem dentro da igreja passaram pela teologia dela, né? O fato dela ensinar a palavra... É lógico. Mas não começou nem com ela, né? Pegou forma com o curso dela, né? Que a gente criou tal, mas a nossa igreja também sempre trabalhou muito com discipulado, que vem do Hinaldo, não vem da Janete. Então. A Janete, eu tava conversando com teu amigo lá, o Batata. Qual que é o nome? É Henrique? O Bispo Batata. Henrique. É Henrique, né? Eu conversando com ele, a gente estava comentando sobre isso, sobre o Hinaldo, sobre o tanto de pastores que ele formou, né? E são homens sérios hoje, não foram, tipo assim, homens que foram formados por ele que causaram escândalo. E aí a gente chegou na Janete, que foi algo assim, que ela trouxe dele, né? A questão de discipulado e colocou isso em prática, e até hoje ela faz isso, né? Colaborou muito também. Eu vejo muitas igrejas, o Alexandre, que elas fazem culto e escola dominical. Escola dominical, dá um estudinho lá, que a maior parte não presta atenção. Aí você encontra crente que não sabe por que é salvo. Você encontra crente que não sabe por que não existe reencarnação. Tem crente que crê em reencarnação. Você encontra crente que não sabe se a salvação é pela fé ou pelas obras. Né? Você encontra crente que não sabe a diferença do que é o Mormon, o que é o Testemunho de Jeová, o que é pentecostal e o que é tradicional, o que é histórico. Não sabe o que é a segunda vida de Jesus. Tem gente que nem sabe que existe a segunda vida de Jesus. Verdade. Por quê? Porque não foi discipulado. Né? Então isso a gente recebe do Hinaldo, né? O discipulado, a gente sempre trabalhou, desde o começo da igreja, a gente sempre trabalhou com discipulado. Depois a Janete acrescentou com a teologia. A teologia foi um acréscimo, porque o discipulado vem antes, né? Então a nossa igreja, se a pessoa tiver um discipulado direitinho, ela é estruturada na palavra. Jesus falou: errais e não conheceis as escrituras, nem o poder de Deus. Se você tem um povo que conhece a palavra e o poder de Deus, não tem como dar errado, né? Dá certo, né? Verdade. Jesus falou, né? Então, o pessoal estruturado na palavra e que ora a coisa vai. Quer pontuar mais alguma coisa a respeito disso? Oxe, 4 horas, filho. Ó, você recebeu retaliação com esse crescimento da igreja logo no... Teve fases da tua vida que você apanhou muito aí, não? Aí tinha que fazer um podcast só falando sobre batalha espiritual. Porque, não, as pessoas imaginam que tudo, as coisas acontecem e o diabo fica assistindo, né? Não é bem assim, né? Se você fala assim, uma igreja em Ribeirão Preto, imagina, por exemplo, uma igreja em Ribeirão Preto com 35 mil pessoas. O impacto que seria. Se tivesse em Ribeirão Preto uma igreja com 35 mil pessoas. É o impacto que a nossa igreja causa em Brodowski. Concorda comigo? Sim. Esse impacto, a resistência espiritual, ela é proporcional ao impacto. Entendeu? Então, uma igreja, para ter a resistência espiritual que nós tivemos em Brodowski, para ter em Ribeirão Preto, ela teria que ter 35 mil pessoas. Atingir o mundo espiritual de Ribeirão Preto... Ou mais, né? Desta forma, entendeu? Então, aqui teve guerra de todo jeito que você pode pensar. Teve resistência, foi loucura. Graças a Deus, Deus sempre deu vitória. Porque também tem uma coisa que as pessoas precisam de entender. As maiores batalhas que Moisés teve e Davi não foram externas, foram internas. Sim. Todas as batalhas externas foi fácil de vencer. Não tem problema, né? Aquela batalha interna que Josué perdeu para Ai, externa, perdeu por causa de um problema interno, que era a capa de Acã. Todas as batalhas que Moisés teve, os maiores problemas que Moisés teve foi com a irmã, com o irmão,
com os filhos de Coré. Sim, com verdade. O populacho, entendeu? Pessoas próximas, né? Os problemas que Davi teve não foram com os filisteus. Ele venceu os filisteus de todo o jeito que ele quis. Mas foi com o irmão, foi com a esposa, foi com o filho, foi com Joabe, entendeu? Então, as pessoas, a igreja tal, a macumbaria, a feitiçaria, fulano... Esses não são os nossos problemas. Porque o diabo, os ataques que o diabo faz é muito mais interno. Vai retalhar. Interno do que externo. Né? E muitas vezes a gente está tão preocupado com os macumbeiros, feiticeiros e fulano. Isso daí não tem poder. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu te perguntei porque às vezes a pessoa em si também, de repente ela começa na obra, isso é na prática. A pessoa começa a fazer, de repente vai sofrendo as retaliações, e tem muita gente que tem aquele pensamento tipo, tá dando tudo errado, tá acontecendo isso comigo, eu vou parar, né? Qual que é o conselho que você dá? Porque eu acredito que você pegou várias, algumas você já compartilhou com a gente. Começou a orar, orar, clamar, orar, até Deus dar vitória, cai de joelho. Porque o diabo, ele age internamente. Os filhos de Coré, né, com rebelião, fofoca, dissensão, facção, que são as obras da carne. Verdade, né? O filho de Davi ficava na porta pregando contra o pai. Teve gente que fez, meu Deus, era uma bênção, como que virou esse trem? Verdade. Não é? Líder que eu levantei, que falou, nossa, era uma bênção, de repente a pessoa, parece que dá um trem na pessoa. Ela se volta contra a gente, ela começa a fazer confusão, fazer fofoca. Eu falo que então o pecado, criar situações. Eu falo que você sempre vai alertando a gente, sempre que a gente tá tudo junto, você fala, vigia, ora, que o inimigo ele quer criar situações entre a gente, quer criar situações para poder dividir. Mas eu falo assim, a questão em si, por exemplo, eu acredito que você passou por situações tanto financeiras quanto frustração, ataques espirituais e tal. A pessoa olha para tudo isso hoje, ela entende, ela fala assim, mas eu tô fazendo tudo certo, tá dando tudo errado. O fato também dela não conhecer, porque você citou várias passagens bíblicas aí, né? Até o fato do próprio Elias, quando ele luta lá com Jezabel, né? Com os profetas lá de Baal lá, e depois ele tá se escondendo dentro de uma caverna, sentindo retaliação no momento ali da batalha. É importante as pessoas entenderem que, tipo, isso é natural, vai acontecer, esse tipo de coisa acaba nos forjando amanhã, vai nos deixando mais forte. Muitos pastores com problema vieram conversar comigo. Quando eu começo a contar os meus, eles ficam felizes. Falam, nossa... Ixi, achei que era só comigo, né? Achei que era só eu. Perto dos teus não tem problema, né? Então, ter problema, ter batalha. Nada aqui foi por acaso. Você sabe que nós estamos enfrentando uma batalha agora? O Ministério Público quer tomar os nossos prédios, né? Nós construímos, né? O que nós já gastamos com trabalho social dá para construir 3 prédios desses, né? E a gente... e agora vem uma coisa dessa. E eu tenho plena certeza que isso daqui, tudo que está aqui, Deus deu. Só Ele pode tirar. Se Ele tirar é porque tem um projeto maior para gente. Rogério, você entrou nesse ponto. Conta a história de como que foi no dia do sorteio para as pessoas que estão em casa entender como é que a gente está aqui hoje. Como é que os prédios foram construídos aqui. Você conta a questão do sorteio lá que vocês vieram antes e orou aqui neste lugar. Foi Deus que deu. Conta para o pessoal entender. Nunca pedi um terreno para a prefeitura. Nunca pedi. Nunca fui na prefeitura pedir um cisco de nada. José Fabre, prefeito, disse assim para mim, nós vamos dar terreno para as igrejas. Você quer um? Aceito. Eu quero. Ofereceu. Eu não pedi. Muito obrigado. Vai ser no leito da FEPAS, antigo leito da FEPAS, assim. Tal. Falou comigo. Falou, tal dia nós vamos fazer um processo, tal, vai sortear, tal. Eu peguei o pessoal da igreja e vim aqui, onde é a nossa igreja. Era um capinzal. Né? Não tinha nada aqui. Não tinha nada. Tinha um jatubazeiro e braquiária. Né? Nós entramos no meio da braquiária, demos as mãos e oramos. E falamos, Senhor, é esse o terreno que nós queremos. Tá. Aí o Zé Fabre chegou para mim, o Zé Fabre e o Caetano, que faleceu a semana passada.
né? O Zé Fabre falou para mim assim, o sorteio pode ser na sua igreja? Porque minha igreja era central, é ali no nosso, né? Na esquina do nosso. Eu falei, pode, claro. Aí chamou todo mundo, então foi o Zé Fabre, o Caetano, que era o secretário do prefeito, foi o Testemunho de Jeová, foi Assembleia de Deus, foi Deus e Amor, foi Quadrangular, foi o Lar da Luz da Suzana, foi todo mundo. Maçonaria, essas coisas tudo. Não. A maçonaria só as igrejas, e o Lar da Luz, né? Da Suzana e Testemunho de Jeová, né? Quadrangular, a gente e tal. E aí eu botei o Jair numa salinha. Falei, Jair, você fica orando aqui na salinha. É o 4. Aí você fica orando. Aí o prefeito estendeu a mapa na mesa. Tinha uma mesa grande, ele estendeu a mesa, eu já bati o olho, era o 4. Eu corri lá, é o 4, o número do terreno. Aí eu peguei, corri lá, falei, Jair, intercede aí que é o 4. É o 4. E voltei. Aí pegou uma caixinha, o Caetano fez os papelzinhos e foi dando. Ele falou assim pra mim, o Zé Fabre, pega primeiro, pastor. Eu peguei o 9. O 9 era na onde? Lá onde o museu fez aquele parque, lá no Quebec. Na entrada da lá cidade. No Quebec, onde o museu fez aquele negócio lá. Bem pertinho de onde vocês estavam morando. O último, né? Lá era terra, naquela época era tudo terra. E eu fiquei ali, sabe, questionando a Deus. Sabe, eu fui Jesus, né? Eu falei, o que o senhor está querendo, né? Eu falei, Senhor, mas eu não vou fazer lugar para retiro, eu não vou levar, pensando assim comigo, eu não vou levar a igreja para lá. E nisso todo mundo pegou, O Zé Fábio olhou e falou, uai, sobrou na caixinha. Passou para todo mundo pegou o seu? Todo mundo pegou. E o Zé Fábio falou assim, sobrou na caixinha. Aí o Caetano olhou lá e falou, nós separamos 9 terrenos, mas é só 8 entidades. Quer dizer, eu estava com 1 a mais. Eu falei, então eu fico da caixinha, uai. Né? Melhor esse do que não é possível. Aí eu falei, qualquer um é melhor. Aí o Zé Fábio falou assim, tudo bem? Eu falei, tudo bem, todo mundo, tudo bem. Ele estendeu a caixinha de novo. A hora que ele estendeu a caixinha que eu peguei era o 4. O 4. Era o número do terreno aqui. Eu só não subi em cima da mesa e comecei a dançar, porque já tinha fama de doido. A gente fala, é doido mesmo, né? Mas era o 4. Eu quis que você contasse, a gente conhece já a história, mas é para a igreja entender, né? Que aqui é algo que Deus deu, né? É algo que Deus colocou a igreja aqui, ele tem um propósito com a igreja aqui. Por isso que eu creio que se Deus colocou, só ele pode tirar. Se ele tirar, é porque tem um projeto maior, isso daqui está nos limitando. Verdade. Que pode acontecer. Concorda comigo? Se ele não tirar, homem, demônio não tem capacidade de nos tirar daqui. Não existe homem nem demônio para nos tirar daqui. Esse prédio também foi na base da oração, né? O prédio administrativo. Então, se Deus tirar, é porque tem algo muito maior. Você pode ter certeza e é aquela disso. coisa também, né, Jefferson? A igreja vai além de paredes, né? Hoje você tem uma liderança hoje que é estruturada, os bairros estão estruturados. Igreja não é parede. Igreja são pessoas. E pessoas ninguém tira da gente. É verdade. Tem pessoas que estão contigo há muitos anos ali e não são só membros, são amigos mesmo, né, irmão? Família. Que estão contigo e isso é importante as pessoas entenderem. A nossa igreja, ela não é um movimento. As pessoas estão com a gente, pessoa que chegou aqui há 30 anos atrás, né? 40, né? 40 anos atrás, né? Agora, eu penso assim, a igreja também vive muito de desafio, sabe? E, de repente, Deus achou que a gente precisa de um desafio novo. Verdade. Não é? Até porque não é só nós que estamos passando por isso, né? A igreja, se a igreja acomoda, a tendência, quem se acomoda é relaxar, né? De repente, Deus... Tá dando uma chacoalhada. Meu filho, você pode ter certeza, né? Que se Deus permitir que isso aconteça, eu não creio, estou crendo que Deus vai, né? Ou eu estou crendo, desejando, né? Mas estamos orando, né? Mas se Deus permitir, só Ele pode nos tirar daqui. Amém. Se Ele nos tirar, é porque tem algo muito maior pra gente. Amém. Né? E a gente tem um sonho de ganhar a cidade inteira, né? Verdade. Não é ficar do jeito que tá, né? Todo mundo, que igreja linda, a igreja tá enorme. E de repente você, já tá grande, tá bom, né?
Será que Deus está contente? Será que Deus já está satisfeito? Será que a gente não está se limitando, né? Não é? Será que a gente não está satisfeito? Né? De repente, a igreja tá bom, vamos ficar por isso mesmo, né? Mas pelo menos 50% da cidade convertida era o ideal, não é? Vixe, bem mais, né? Ó, tem planos para política? Sou candidato a prefeito. Sou candidato a prefeito. Tá convicto aí? Tô orando, né? Porque aquilo que eu falei, eu nunca penso no dia de amanhã, no dia de hoje. No dia de hoje eu faço a minha parte, né? Não tenho ansiedade nenhuma quanto a isso. Quero. Se eu não for prefeito, eu morro. Nada disso, misericórdia, né? Aliás, para mim, encarar, por exemplo, se amanhã eu for prefeito, para mim é um peso muito grande, né? Acabei de fazer 61 anos, né? Eu não tenho aquela ilusão de ser prefeito, não gosto de inauguração, não gosto de... Você sabe disso, não gosto de solenidade, não gosto de aparecer, assim, de ficar aquele negócio de discurso, não gosto disso. Então, não tem essas ilusões na minha vida, sabe? Com 61 anos, eu estava mais afim de viajar. Ir para a África, ficar lá uns 2 meses lá com o Flávio, né? Eu lembro quando eu te perguntei da primeira vez, falei, qual que é o teu plano para o futuro? Você falou aposentar. Então, assim, agora, coloquei diante de Deus, tenho orado, né? Sou candidato. Né? Isso não significa que eu vou lutar por isso... como se fosse a última coisa da minha vida. Não. Se for de Deus, vai... Se for propósito de Deus, porque na minha vida tudo fluiu. Não é agora que vai ser diferente. Se Deus entregar essa missão na minha mão, amém. Se Deus entregar, se Deus não entregar, se Deus não entrar comigo na prefeitura, eu não entro. Sabe? Se Deus não estiver comigo nesse projeto, misericórdia, é a coisa mais louca deste mundo que é a prefeitura. Problema, eu só entro nessa se Deus mostrar para mim que ele está do meu lado, que é ele que está me colocando ali, porque é fria, sabe? Porque eu sei do que eu vou passar. Eu sei que eu vou enfrentar. Conhece bem, né? Você ficou 12 anos ali, né? Eu sei que eu vou passar. Eu acho essa administração, a gente tem que ser justo, né? Correto. Eu passei, era o Dr. Alfredo, depois o Elvis, agora é o Zé Luiz. A gente critica muitas vezes, né? A administração, as atitudes, né? Eu fui vereador, eu criticava, mas tem o lado do prefeito também que não é brincadeira. As pessoas cobram deles coisas que não é da competência deles, você entende? Nós vivemos num contexto nacional, não é? Você não pega Brodowski e planta lá nos Estados Unidos, um país de primeiro mundo, né? Então, dentro do contexto nacional, é que nós vivemos, o contexto do Brasil. A saúde aqui, ela não vai ser de excelência se ela não é excelente no Brasil inteiro. Né? Eu até acho que, para a realidade do Brasil, a saúde aqui de Brodowski é boa. Porque nós vivemos, é a realidade do Brasil. Não há prefeito que vai entrar e vai... Pode dar uma melhorada, entendeu? Uma melhorada, mas você não vai catar isso daqui e botar num contexto de primeiro mundo. Porque o contexto é do Brasil, não é Brodowski, não é? Então a gente sabe... Se o Brasil melhorar, melhora o contexto inteiro, né? Acaba... Isso, e a educação também. Quer dizer, o prefeito ele pode melhorar, aprimorar, aperfeiçoar algumas coisas, mas ele jamais vai sair fora do contexto estadual e nacional, né? A educação que nós temos aqui em Brodowski é a realidade do Brasil. Tem coisas que ele não tem como mudar, não tem como fazer, né? E eu sei, por exemplo, eu sou crítico em algumas áreas na administração do Zé Luiz, né? Por outro lado, eu entendo que ele sofre muito com situações e cobranças que não competem a ele, que ele não consegue, né? a resolver, né? E aí ele é cobrado, ele é xingado por coisas que ele não merece. Então, quem entrar, um prefeito, tem que entrar sabendo que vai ser cobrado e xingado por coisas que ele não merece, não tem condição de fazer. Então, meu filho, só entro nessa se Deus entrar comigo, né? Amém. Se Deus não entrar, eu tô fora. Vou encerrar com a última pergunta aqui. A gente vai falar sobre o contexto de avivamento. Tem você experimentou
algo muito grande que aconteceu. Você contou a experiência, você dentro da igreja, a igreja era 250, 300 membros, subiu para mais de 1.000, assim, né? Foi algo que você viveu. Depois de um tempo, nós passamos algo parecido, tipo na pandemia, foi muito difícil. Teve muitas igrejas que fecharam, né? E eu vi o crescimento da nossa igreja, a gente tem visto isso com as pessoas novas que têm chegado na igreja, um contexto geral de algo que a gente está presenciando. Eu queria que você passasse assim, ó. Você está falando com a tua liderança, com a tua igreja agora, né? De repente tem outras igrejas que estão te ouvindo. Qual que é o meio? Deus te dava esses meios para você, para tipo trabalhar dentro? Você começou falando do trenzinho, que eram alguns meios que o Espírito Santo ia te dando para você fazer algumas coisas. Tem situações que você percebe assim que é essencial para que possa preparar esse caminho do avivamento? Porque é uma preparação, tipo, fazer um evangelismo. O que aconteceu muito hoje na pandemia, que foi uma coisa que falou muito comigo, foi a questão de, tipo, irmãos de dentro da igreja que saíam, entravam dentro do hospital para poder ajudar, alimentar pessoas que estavam com Covid ali, e deu muito fruto através disso, né? Porque isso gritou dentro da cidade e deu um retorno muito grande para dentro da igreja, de famílias e pessoas que foram tocadas e tal. Você tinha algumas estratégias na tua época, questão de evangelismo, e essa é uma pergunta. E a segunda, você crê num avivamento maior ainda? Eu creio num avivamento muito maior, só que, veja bem, existe uma diferença entre você ter uma inspiração de Deus e você inventar moda. Uhum. Entendeu? Tem muita gente que inventa moda. Entendeu? Não é que você vai inventar uma moda aí, Deus vai... E vai pegar. Não. Base de avivamento é oração. Né? Base de avivamento é oração. Uhum. Na oração, Deus te dá umas inspirações doidas. E você tinha essas, já? Eu tinha muito. E a turma topava aqui. Valdeci, Osmar, Brusa. Mas você lembra assim, de algumas coisas doidas? Assim? Fuminho. Pessoal, assim, braçava a causa, né? Os Leite, né? Irmã Iraíz, pessoa maravilhosa, né? E a Miriam. Já inventei muita coisa. Já botava o povo de branco na praça orando pelos outros. Pintei e bordei já. Eu fazia campanha e buscar de trenzinho. Fazia culto nas casas. Fiz muita coisa, né? Os cultos nas casas funcionam muito. O Saulo fazia jantar. Naquela época o Saulo fazia jantar da MMI. A gente fazia jantar... A igreja tinha 200 e poucas pessoas. A gente fazia jantar para 500 pessoas. Na velha guarda. Saulo e Valéria. Guerreiros, né? Se eu for falando aqui, eu fico com medo de esquecer nomes aí de pessoas que... Jair, né? A gente fazia coisas. Jair fazia o retiro, né? Eu falo que tem coisas coisas que a gente faz até hoje, né? Que é questão de evento de homens, evento de mulheres. Vai fazer churrasco, vai fazer futebol, atrai essas pessoas, né? Que tudo são coisas que... ia lá como chama? Pro horto, né? Eu lembro de uma situação também que eu achei muito bonita. Na época... Foi antes de eu sair da igreja, a minha mãe trazia eu na igreja, foi um fato de vocês ter subido em cima da pista, tinha muito acidente ali. Oramos um gimo. Vocês subiram com a igreja toda lá, né? E saiu orando e profetizando ali em cima, né? E não teve mais acidente. Não teve mais, verdade. E depois acabou... Tinha vários acidentes aqui, ó, na saída para Batatais, né? Isso. Não teve mais ali. Não teve mais. Era coisa assim que, desde pequeno, mexia comigo. A questão da mata, de juntar todo mundo e levar pra mata, ia né? pra mata do Deus Ciro, né? Fazia oração. A base, você não adianta inventar moda. Porque a gente fala isso, tem gente que já sai inventando moda. Né? Olha e fala assim, fizeram, vou fazer trenzinho, fazia festa, não sei do que, fazia culto, fiz de tudo. A questão é oração, né? A questão é oração. A questão é você orar, botar, sabe, na mão do Senhor, começar a clamar. Deus dá inspiração, dá direção, né? Por que a nossa igreja cresceu na pandemia e ganhou gente? Porque enquanto muitas igrejas fecharam, e na pandemia muita igreja fechou. Verdade. Enquanto muitas igrejas fecharam ou diminuíram, que o pastor ficou em casa, ou muitas vezes ficaram lá 7 meses com a igreja fechada, você sabe que nós abrimos essa igreja todos os dias. Vinha pra cá e ficava orando. E nós fizemos o inverso. A gente abriu as portas da igreja, né?
E ficava o dia inteiro com as portas da igreja abertas, orando. Já não pode ter culto, mas você pode receber uma pessoa. E quantas pessoas desesperadas vieram nos procurar? Verdade. Quantas pessoas com problema vieram nos procurar? E era um desafio pra gente também, né? Porque, tipo, você tá ali, você tá na linha de frente. Eu lembro de uma situação de uma irmã, Jefferson, você conversou com a gente, né? Falou, vamos vir pra cá, vão estar orando e tal, né? Pra gente foi um incentivo, a gente tá todo mundo junto, orando ali em oração, abriu as portas. Eu lembro de uma irmã que chegou, ela falou assim, tava com todos os sintomas do Covid, e ela chegou muito ruim. Ela, pastor, ora pra mim, eu tô com Covid, eu preciso ser curado. E eu fui, né, naquela coisa, né? Porque, tipo, foi logo no início, a gente tinha medo de tudo, né? De estar perto, de chegar perto e tal. E sabia que a gente poderia levar pra dentro de casa com criança pequena, algo do tipo. E eu lembro que a gente orou ali pra irmã, e depois ela foi, e ela fez o teste, ela falou... Ah, que estranho. A gente tinha feito um teste, tinha dado, agora a gente fez outro e eu fui curada. Tal, né? E pra gente foi um desafio, porque a gente foi crescendo em cima da... Porque eu falo assim que o medo mais paralisou as pessoas dentro de casa, porque teve gente que ficou doente dentro de casa. Jó fala assim, hein, Jó? O mal que eu temia me sobreveio. Tudo aquilo que você teme, você atrai. Verdade. Teve pessoa que foi dentro de casa e pegou Covid dentro de casa. E eu falo que o Valdeci, eu até brinquei esses dias, conversando com ele, o Valdeci foi um, né, dos que entrou dentro do hospital e dava sopa na boca de pessoa com Covid. Falei, o Valdeci, você pegou Covid? Ele fez os 5 dedos, a igreja começou a rir, porque, passou toda a pandemia, ele lá dentro. O Gilberto. Guerreiros, né? E eu achei interessante ele, eu falei, olha só, tá firme, tá forte. Nós trabalhamos muito mais na pandemia do que sem pandemia. Ué, se você trabalha, tem resultado. A gente fez culto drive. Drive-in, né? Eu fiz 17... Nós fizemos 13 Santa Ceia no domingo. Você lembra? O pessoal ia passando tomando ceia, passando tomando ceia. Eu não vou ficar sem dar Santa Ceia, né? Não pode fazer culto, mas ele pode dar Santa Ceia. O pessoal ia passando, dando ceia, passando, dando ceia. E a gente ficou aqui, olha, durante todo esse tempo aqui, ó, das 8 da manhã às 5 da tarde, nós estamos aqui atendendo pessoas. Né? E eu falo assim que gerou aquela empolgação, né, Jé? Porque quando a gente fez o primeiro, você falou da ideia do drive-in, a gente fez aqui nas costas daqui do Tiradentes, né? Vamos fazer um maior? Vamos levar para dentro do campo? Vamos. Aí encheu de carro. E a igreja tava curtindo aquele momento também, porque entra na empolgação, enquanto tinha igreja que tava ali com medo, a igreja tava trabalhando e funcionando, as coisas acontecendo. Então a questão assim, a igreja ela foi gerada em Cristo para ir. Ide, né? Ir. Tem que estar indo. Tem que estar orando, tem que estar agredindo as trevas, né? Tem que ir, né? Se a igreja entra numa inércia e ela para, a tendência dela é diminuir, né? Mas se a gente vai... Por isso que talvez... se Deus tiver algum propósito, de repente, de tirar os prédios, é porque tem algo maior. Ele quer nos tirar de área de conforto, fazer a gente ir mais, ir além, né? Eu só concebo a ideia do Lula ganhar se Deus quer trazer uma tribulação sobre a igreja. É verdade, né? A igreja cresceu. Eu não quero tribulação, voto em Bolsonaro. E eu não quero tribulação, porque eu vou caçar tribulação para minha mão, com as minhas próprias mãos, né? Eu quero que ele ganhe, porque também tem os missionários lá fora que dependem da gente. Mas pode ser que Deus queira tirar, em nome de Jesus, que não seja assim. Mas tirar a igreja de uma área de conforto, não é? Porque, gente, esquerda não é de Deus, não, né? Ô Jefferson, eu queria te agradecer pela tua presença, mas antes de encerrar, deixa um recado. Fala nessa, Erics. Deixa um recado para quem está em casa nos assistindo. Depois de tudo que eu falei, deixa um recado. Te amo. Que Deus te abençoe. Sabe? Te abençoe sua casa, sua família. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei do Deus que eu sirvo. Ele é poderoso para tocar na sua casa, tocar na sua família. Sabe? Não existe problema que ele não resolva. Não existe situação que ele não resolva. Não tem porta que Deus não abre. Creia neste Deus porque Ele é maravilhoso. Tem coisas que você nunca vai entender. Tem coisas que você nunca vai compreender. Mas você não está aqui nem para entender e nem para compreender. Mas para obedecer. Obedece a Deus.
Obedece a ele, porque ele sabe o que é melhor para você. E ele não é padrasto, ele é pai. Ele é o seu pai, ele quer o melhor para sua vida. Amém. Obrigado, Jefferson, por ter vindo aqui compartilhar mais um pouco das tuas experiências com nós. Eu queria te agradecer para você que ficou até agora. Antes de sair, é importante você deixar o teu like aí, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir. Conheça as nossas redes sociais, vai lá, conhece, entra no Instagram, conheça a nossa igreja. Se você precisa de uma visita, os nossos pastores vão te atender. Liga aqui na igreja, 3664-4410. Os nossos pastores estão indo na tua casa, te atendendo. Mas não deixa de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Que Deus abençoe tua vida e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, em nome de Jesus.